Bom, essa história é uma daquelas que deixa a gente assim, de boca aberta. No final dá uma reviravolta que quando eu vi eu não acreditei. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like que ajuda a gente. E bora pro vídeo! Na pacata cidade de Morgantown, em West Virginia, nos Estados Unidos. A cidade é conhecida pela famosa faculdade de West Virginia. Ela é aquela típica cidade americana universitária, sabe? Que durante um ano fica lotada de jovens, todo mundo da faculdade. E aí no período de férias ela dá uma acalmada e fica mais pacata. Inclusive o time de futebol americano da faculdade é bem grande. E o pessoal vai à loucura quando tá em época de campeonato, fica bem cheia mesmo. Mas além da faculdade, Morgantown é uma cidade em crescimento. Tem bastante museu, restaurantes legais, bastante coisa para fazer, lojas e outros tipos de entretenimento que estão crescendo na cidade, inclusive. E isso acaba atraindo muita família, pessoal que quer uma vida mais tranquila, numa cidadezinha menor, até pela pouca criminalidade que a cidade tem. Mas o que traz a fama mesmo para essa cidade é a perturbadora história de Skylar Neese. Skylar, uma adolescente de 16 anos, cursava o segundo ano do high school. Ela era uma aluna excelente, sempre teve boas notas, participava das aulas, sempre ali, uma excelente aluna mesmo. E ela inclusive trabalhava meio período na lanchonete de fast food Wendy's, que tinha na cidade. Ela tinha vários amigos na escola, era bem conhecida, era bem relacionada. E todo mundo gostava muito dela porque ela era uma menina muito boa. Os seus pais, David e Mary, tinham muito orgulho dela. E por ela ser filha única, o pai até falou: eu mimava muito a minha filha porque eu só tinha ela e ela era a princesinha do papai. Ele inclusive conta como ele participava das brincadeiras com ela, brincadeira de boneca, de sentar para tomar um chazinho. Ele sempre foi um pai muito participativo, que gostava de ter esse tempo com ela. Skylar cresceu e sempre foi uma boa filha, retribuía todo esse carinho que os pais tinham por ela. Era trabalhadora, obedecia. Ela sempre foi muito grata aos pais. E a Skylar tinha uma melhor amiga chamada Sheila. Elas se conheceram aos 8 anos de idade e se tornaram inseparáveis desde então. Era aquela típica amiga assim, você acha uma, você achou a outra, sabe? Todo mundo tem uma amiga assim. Na noite de 5 de julho de 2012, a Skylar terminou o seu turno no fast food Wendy's e foi direto para casa. Quando ela chegou em casa, ela encontrou o pai e a mãe sentados assistindo TV e ela passou pela sala e falou: olha, eu tô muito cansada, eu vou direto pro meu quarto. Ela atravessou, a sala, até o final do corredor era o quarto dela, ela entrou e fechou a porta. Os pais falaram boa noite e imaginaram que a filha devia estar muito cansada, né? Porque escola de manhã, meio período no restaurante, fast food, aquela coisa, aquela loucura, né? Então eles imaginaram que ela devia estar muito cansada. Na manhã seguinte, David e Mary acordaram de manhã, bem cedo, e estavam se preparando para ir trabalhar, né? Tomando café, conversando amenidades e perceberam que a porta do quarto da Skylar ainda estava fechada. Mas eles imaginaram, olha, ela trabalhou ontem, falou que estava cansada, acho que ela está precisando dormir para recuperar, então vamos deixar ela dormir. E acabou que eles saíram, foram para o trabalho e nem foram lá checar ela porque eles imaginaram que ela devia estar dormindo. De tarde, o David voltou para casa do trabalho um pouquinho mais cedo e reparou que a porta do quarto da Skylar ainda estava fechada. E aí ele achou estranho, por que a porta dela ainda estava fechada? Isso já era à tarde, né? Aí ele pensou, bom, já deu para dormir bastante, já deu para descansar, eu vou lá bater na porta do quarto dela para chamar ela, né, para acordar ela. Então ele foi lá e bateu lá na porta do quarto da Skylar e falou: e aí, filha, vamos levantar, né, na hora de acordar, se arrumar para o próximo turno. E ela não respondia. E ele continuou batendo na porta e não teve nenhuma resposta. Aí, com isso, né, naturalmente, ele foi e abriu a porta. No que ele abriu a porta do quarto, ele olhou direto para a cama. A cama estava intacta. Então ali ele percebeu que ninguém tinha dormido ali. Ele achou aquilo muito estranho. A primeira coisa que ele fez foi pegar o celular e ligar para a filha. Aí tocou, ninguém atendeu. Ele achou aquilo bem esquisito. E aí ele resolveu ligar para a esposa,
pra Mary. A Mary atendeu, a Mary tava no trabalho e falou assim, oi, o que foi? Ele falou assim, você falou com a Skyler hoje? Eu entrei aqui no quarto dela e a cama tá feita, né? Parece que ninguém dormiu aqui. A Mary, então, responde que não, eu não falei com a Skyler hoje e no mínimo ela deve estar com as amigas, né? 16 anos, adolescente, deve ter saído com as meninas. Então o David resolve pegar o telefone e ligar pra Sheila, a melhor amiga da Skyler. Ele consegue falar com a Sheila e pergunta, oi, você viu a Skyler? Eu tô procurando ela não tá atendendo, a mãe não sabe onde ela tá, por uma acaso ela tá com você? A Sheila nessa situação falou, não, eu falei com ela ontem por volta de meia-noite, mas não falei com ela hoje, não tive nenhum contato com ela. Vou fazer o seguinte, vou tentar ligar pra ela e ver se eu consigo falar e aí eu te aviso. Mas aí o David ficou observando o quarto, falou, tá muito estranha essa história, porque a Skyler não é uma menina de aprontar, assim, sabe? Ele começou a olhar pelo quarto e viu a janela, tava meio esquisita. Ele atravessa o quarto e chega na janela, ele viu que tinha uma frestinha da janela aberta. Quando ele levanta essa janela, ele vê que a tela protetora de mosquito não estava mais ali. Ele não entendeu nada e foi procurar onde estava essa tela. Ele achou a tela dentro do armário da Skyler. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? Por que que a tela de proteção estava dentro do armário dela? E aí o que que ele faz? Ele resolve abrir a janela toda e botou a cara pra fora e foi olhar. Quando ele olhou pra baixo, tinha um banco. O banco ali do jardim deles, bem embaixo da janela dela. Aí ele se ligou. Tudo indicava que ela saiu no meio da noite, pulou ali, né? Ela já tirou a tela de proteção, pulou no banco e saiu. E deixou tudo ali porque ela voltaria por ali. Foi aí que ele começou a ficar bem preocupado. Por volta de umas 4 da tarde, eles receberam uma ligação do gerente da lanchonete que a Skyler trabalhava, perguntando, olha, a Skyler não apareceu, ela tá escalada para trabalhar hoje, mas até agora nada, cadê ela? E realmente ela era uma menina muito boa, então ela não era de faltar ao trabalho, não faltava na escola, ela bem responsável para 16 anos. E nesse momento os pais falaram, chega, não dá para esperar mais, isso tá muito esquisito, a história tá estranha, vamos ligar pra polícia. Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. Não, eu que estou desesperada, gente, eu tinha ligado faz tempo. Eu não ia ter esperado tudo isso aí, não. E aí, nesse meio tempo, eles ligaram pra polícia, a polícia começou a ver o que podia ser feito. Será que a gente ajuda nas buscas ou será que a gente fica em casa esperando ver se ela aparece, que de repente ela aparece em casa e não é nada disso, só um mal entendido. Aí nesse momento o celular da Mary liga e era a Sheila. A Mary nesse momento achou, pronto, achou a Skyler, tá com a Sheila. Só que na verdade a Sheila vira e fala assim, olha Mary, eu preciso te falar a verdade do que aconteceu na noite passada. A Sheila começou a contar pra Mary que elas tinham saído escondidas na noite anterior. Ela, a Skyler e uma outra amiga delas, Rachel. Na verdade, as três meio que se tornaram inseparáveis. E isso, na verdade, era uma coisa que acabou sendo uma parada de rotina, assim. Elas sempre faziam isso. O que elas faziam? Cada uma saía escondida das suas casas, pegavam um carro e iam dirigir pela cidade, fumando maconha, se divertindo, típico adolescente. Como isso era uma coisa que elas já faziam sempre, elas já estavam acostumadas com isso. E elas tinham um jeito de voltar para casa. Em vez de parar o carro na porta da casa de cada uma, elas tinham medo de que o barulho do carro fosse acordar os pais ou o vizinho e criar aquela situação. Então o que elas faziam? Elas geralmente deixavam uma outra, né, 2 quarteirões antes da casa da amiga. Então, elas iam, faziam as coisas delas, saíam escondidas, fumavam maconha e, na hora de voltar, 2 quarteirões antes da casa, elas eram deixadas e elas andavam até a casa no escuro para não levantar nenhuma suspeita, porque se algum pai acordasse, aquela mamata ia acabar. E foi exatamente isso que tinha acontecido na noite anterior. Elas tinham fugido de casa, cada uma, foram passear,
fumaram maconha, se divertiram, e a Sheila falou pra Mary que por volta de meia-noite ela tinha deixado a Skyler no ponto que elas tinham decidido e viram a Skyler andando. Só que até então elas não viram se ela chegou em casa ou não chegou. E aí nessa hora os pais ficaram muito preocupados, porque você tem uma menina de 16 anos, possivelmente chapada, andando, perambulando ali por ruas escuras no meio da noite, e isso começou a levantar aquela possibilidade de sequestro e Deus sabe o que. O David e Mary ligaram para a polícia assim que desligou com a Sheila com essas novas informações, e aí já estavam bem preocupados e falando, olha, agora o negócio ficou bem mais sério. Nesse meio tempo, a Sheila e a mãe foram até a casa deles, né, da Mary e do David, e começaram a procurar pelas redondezas, procurar por ali, porque eles imaginaram, de repente, como ela estava chapada, ela se perdeu e tá em algum lugar e tá perdida. Começaram a pensar várias possibilidades, né? Mas nada, não achavam a Skyler. Foi aí que o David lembrou que num dos prédios da rua deles tem uma câmera. Então eles saíram correndo até o prédio, falaram com o gerente ali, explicaram a situação toda e falaram, será que a gente tem como olhar essa imagem para ver se tem alguma pista aí? Mas o que eles descobriram acabou deixando com mais dúvida. De acordo com o que a Sheila falou, ela deixou a Skyler por volta de meia-noite no ponto de encontro delas e foi para casa. Mas com as imagens da câmera, eles conseguem ver por volta de meia-noite e meia, mais ou menos, eles conseguem ver um carro chegando, estacionando, e a Skyler correndo até esse carro e entrando voluntariamente dentro desse carro. Ou seja, acho que não era sequestro, porque ela entrou voluntariamente nesse carro. Ela sabia, ela conhecia quem estava dentro desse carro. Agora, então, a missão toda era descobrir quem é que estava dentro desse carro para ver se tinha alguma pista de onde estava a Skyler. A teoria toda da polícia, nessa história toda, era que ela saiu com as amigas, chapou o coco, aí voltou para casa e depois, meia-noite e meia, saiu de novo com outra pessoa. E aos olhos da polícia, é comum adolescentes fugirem de casa e depois eles eventualmente voltam. Os pais ficaram ainda mais preocupados porque, primeiro, eles não sabiam de nenhum namorado que ela tinha, nem nada. Segundo, que isso não era comum nela. Ela não era uma menina que dava trabalho, né? Se metia em encrenca. E terceiro, que eles não observaram nada em casa que pudesse levar a essa atitude da Skyler. E aí, nos dias seguintes, a polícia continuou investigando e tentando descobrir de quem era aquele carro, mas a imagem da câmera de segurança era muito ruim. Não dava pra ver nada, não dava pra ver a placa, não dava pra ver o modelo do carro, não dava pra ver nada. E pra polícia, eles ainda achavam que isso era um caso de adolescente fugindo de casa, que daqui a pouco ela ia voltar. Os dias foram passando, os dias foram virando semanas, as semanas foram virando meses e nenhuma notícia da Skyler. A polícia estava desesperada atrás dela, a comunidade inteira ali se mobilizou, começaram a distribuir cartazes para ver se tinha alguém conseguia alguma informação do que tinha acontecido com a Skyler, mas ninguém tinha nenhuma notícia. Mas aí o comportamento de algumas pessoas começaram a chamar a atenção da polícia. A Rachel, que era uma das amigas, né, era a terceira amiga ali no caso, horas depois do desaparecimento da Skyler, postou uma foto toda sorridente, num barco, com uma amiga, assim, um comportamento muito esquisito. E a Sheila, né, por outro lado, continuava ali todo dia, ligava pra Mary e ajudava nas buscas, ia atrás, ver se conseguia alguma informação. Mas uma policial, que inclusive tinha pego o depoimento da Sheila na época, começou a achar o comportamento dela um pouco estranho, meio bizarro até. Ela disse que tudo que a Mary falava, que a Sheila estava ajudando, preocupada, chorando, ela não viu isso quando ela pegou o depoimento da Sheila. Muito pelo contrário. Na verdade, ela disse que, inclusive, a expressão dela parecia vazia, ela não demonstrava emoção nenhuma, assim, parecia que ela nem estava preocupada com o desaparecimento da amiga. E quando essa mesma policial sentou com a Rachel, no caso, ela percebeu que a Rachel estava muito nervosa. Disse que ela ficava mexendo a mão, meio desesperada, olhando para o lado.
E isso começou a botar uma pulguinha ali atrás da orelha da policial. Mas o que deixou essa policial mais encucada foi o fato de que a Rachel e a Sheila, quando elas deram o depoimento delas, a história estava sendo contada exatamente igual. Com as mesmas palavras, assim, tintim por tintim, sabe? E a policial falou, cara, ninguém conta uma história exatamente com as mesmas palavras. Isso é muito esquisito. Parecia até que estava ensaiado, sabe? 6 meses se passaram nesse mistério e isso já era dezembro e o caso não andava pra frente, porque ninguém tinha informação, ninguém aparecia com nada novo e o caso dela começou a meio que cair no esquecimento. E a esperança dos pais de primeiro achar a filha com vida, segundo saber o que aconteceu, começou a cair também. Mas aí no dia 12 de dezembro tudo mudou. A Rachel, a amiga que tinha saído com a Sheila e com a Skyler naquela noite, teve um ataque de pânico. Ela começou a ficar maluca, teve um breakdown, começou a xingar a família, saiu correndo pela vizinhança, quebrando tudo na casa. Uma loucura, gente, uma loucura. A sua mãe, desesperada com essa situação, resolveu ligar para a polícia até, porque ela não conseguia controlar a Rachel. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. A polícia chegou na casa da Rachel e levou ela para uma clínica psiquiátrica porque ela realmente estava tendo um ataque de loucura. Ela chegou a ficar internada um tempo nesse hospital psiquiátrico. E quando ela finalmente teve alta, ela pegou o carro e foi direto para a delegacia. Ela entra e pede para falar com o delegado. Quando o delegado chega, ela fala, olha, eu preciso tirar um peso das minhas costas e eu preciso falar a verdade do desaparecimento da Skyler. E aí a gente volta para a noite de 5 de julho de 2015. A Skyler chegando em casa do trabalho, muito cansada, falando boa noite para os pais e falando que ia descansar, indo direto pro quarto dela, fechando a porta do quarto. Ela se deita na cama dela e começa a receber diversas mensagens da Rachel e da Sheila, falando vamos sair, vamos curtir, vamos fumar aquelas coisas. Mas a Skyler, ela não queria. Por quê? Já tinha um tempo que a amizade das três estava meio estremecida. Ela começou a perceber que a Rachel e a Sheila se tornaram muito próximas e começaram a excluir ela um pouco. Era aquelas pequenas coisinhas, sabe? Mas a gente sabe, a gente consegue sentir quando isso está acontecendo. Então era assim, vamos tirar uma selfie? A Skyler estava sempre no canto. Ou elas combinavam de ir com uma roupa parecida ou roupa igual para a escola e não avisavam a Skyler. E isso começou a magoar muito ela. Obviamente, quando a gente tem 16 anos, a gente acha que isso é o fim do mundo, né? Então, é bem aqueles problemas de adolescente. Mas aí, depois de muita insistência da Rachel e da Sheila, a Skyler resolveu ceder e falar, tá bom, vai, vou dar uma chance pra elas. Vamos lá, eu saio de casa aqui escondido, vamos fumar um baseado, vamos curtir uma onda e vai ficar tudo de bom. Aí, um pouco antes de 00:30, a Skyler tira a tela de proteção da janela dela, pula a janela do quarto, desce no banquinho e vai ao encontro das duas amigas. À 00:30, a Skyler, que estava esperando ali do lado de fora, vê um carro se aproximando e, naturalmente, era o carro da Sheila, amiga dela. Ela sai correndo, entra no carro e as três amigas começam a dirigir pela cidade. A Sheila dirige por cerca de 45 minutos, mais ou menos, e começa a dirigir por uma estrada até chegar num ponto que era conhecido por adolescentes, justamente para ir fumar maconha. E quando ela já está a alguns quilômetros bem longe da estrada principal, a Sheila resolve parar o carro e falou, bom, aqui tá bom, esse é o nosso lugar para fumar. Depois de estacionar o carro, as três saem do carro e começam a andar até achar um espaço que elas julgaram ser bom para sentar e fumar maconha. Aí elas sentaram ali, conversando, dando risada. A Sheila pegou e tirou o baseado do bolso e falou, bom, vamos acender, né? Só que nisso ela percebeu que ela estava sem um isqueiro. Aí ela fala assim, eu tenho um isqueiro lá no carro. Skyler, por que você não vai lá buscar o isqueiro no carro? A Skyler levanta e fala, tá bom, eu vou lá. Virou de costas para as amigas e foi andando em direção ao carro. Nisso ela
escuta as duas amigas também levantando e falando assim: 1, 2, 3. No 3, a Skyler sente 2 facadas nas costas dela. A Skyler, no desespero, sai correndo, tentando fugir dos ataques das amigas, mas eventualmente ela já tinha tomado 2 facadas nas costas, ela começa a diminuir o passo e a Sheila pula em cima dela. Ela monta em cima da Skyler e começa a dar facadas à amiga. A Skyler começa a tentar se defender da maneira que ela consegue, mas eventualmente a Rachel chega junto e as duas conseguem segurar a Skyler, e aí fica cada hora uma dando mais facadas nela. Elas esfaquearam a Skyler várias vezes. Tudo que a Skyler conseguiu fazer foi só falar assim: por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Mas elas não falaram nada. E eventualmente, com essa situação toda, a Rachel se levanta e afasta um pouco, mas ela percebe que a Sheila continua dando facada na Skyler até que seu pescoço parou de fazer barulhos de engasgo. Foi isso que a Rachel falou. Depois desse ataque horroroso, as duas se levantam e vão até o porta-mala do carro, onde elas tinham um verdadeiro kit assassinato. Elas tiraram pás, elas tiraram desinfetante, água sanitária, luva, tudo que elas precisavam para cobertar o crime, elas tinham. Elas começam então a se limpar todo o sangue, tentar limpar a roupa da melhor maneira que elas podem. E aí elas pegam a pá para tentar começar a cavar uma cova para botar o corpo da Skyler. Só que quando elas tentam com a pá fazer a cova, elas veem que o chão tá muito duro, ou seja, elas não iam conseguir, elas não tinham força para isso, elas não iam conseguir cavar uma cova suficiente para caber o corpo da amiga. Então elas resolvem abandonar essa ideia de fazer uma cova ali, começam a arrastar o corpo dela até uma parte que tinha árvores, galhos, tudo que elas pudessem encontrar para tentar cobrir o corpo, elas começaram a fazer. Aí depois que elas escondem o corpo ali da melhor maneira que elas podem, elas simplesmente guardam todo o kit assassinato que elas tinham, elas guardam o carro, entram e vão embora. Foi descoberto que elas, na verdade, estavam planejando esse ataque há meses. Tudo foi planejado, tintim por tintim, e elas resolveram matar a Skyler simplesmente porque elas não gostavam mais dela. Gente, olha que maluquice isso. Isso é levar aquelas briguinhas de adolescente para um outro nível, né? O lugar que foi escolhido para o assassinato da Skyler também foi tudo planejado perfeitinho. Elas queriam que fosse um lugar mais afastado de Morgantown para tentar não levantar nenhuma suspeita. O plano foi tão bem bolado que o esquecimento do isqueiro foi proposital também. Elas sabiam que o isqueiro ia estar lá no carro, a Skyler ia levantar e virar de costas para elas, e elas combinaram: a gente vai contar 1, 2, 3 e vamos atacar a nossa amiga. Para concluir essa história, a Rachel pegou 30 anos de prisão e a Sheila acabou pegando prisão perpétua. Durante o julgamento todo das duas, a Rachel se mostrou bem arrependida, inclusive chegou a fazer um pedido de desculpas para os pais da Skyler e chorou muito, mas muita gente achou que foi tudo encenação. Mas, por outro lado, a Sheila não demonstrou remorso nenhum, muito pelo contrário. Durante o julgamento todo, ela dava sorrisinho, ela dava piscadinha, começava a rir quando as pessoas iam questionar. Uma coisa bem macabra. E o mais bizarro disso tudo foi que em março de 2013, um mês antes dela ser presa, a Sheila deixou uma mensagem no Twitter que foi bizarra. A polícia, quando identificou o corpo da Skyler e foi a público para falar para a mídia que tinha sido encontrado o corpo dela, a Sheila tweetou alguns dias depois disso uma mensagem assim: a gente realmente foi no trem. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, já curte, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, pede para os amigos malucos compartilharem e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!